Quem nunca teve esse problema certamente conhece pelo menos uma pessoa que já sofreu com pedra nos rins. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 12% da população, ou seja, 24 milhões de brasileiros, têm cálculos renais. Apesar de tão comum, esse problema ainda deixa muita gente na dúvida na hora de prevenir, identificar e tratar. E é sobre este assunto que vamos falar agora. O cálculo renal não provoca apenas uma dor quase insuportável. Ele também pode passar quase despercebido, sem sintomas. Bom, de todas as formas, é sempre muito importante estarmos todos atentos às causas e principalmente ao diagnóstico. Hoje quem vai falar um pouco mais sobre este assunto pra gente é o Dr. Paulo Rossi. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Antes de mais nada, para começar essa nossa conversa, conta pra gente o que é o cálculo renal. Bom, antes de falar o que é o cálculo renal, eu concordo com você e é muito interessante sua observação que algumas pessoas podem ter cálculo renal sem essa dor que é muito conhecida, mas é a minoria dos casos. A grande maioria tem uma dor muito intensa e é o que se fala desde a antiguidade, é uma dor que o homem pode sentir que se parece um pouco com o parto. Bom, na realidade o cálculo é um agregado de cristais, né? Cristais de ácido úrico, de cálcio, de oxalato, que se agregam e formam esses núcleos sólidos. O cálculo renal ele é o que a gente chama de multifatorial. Não existe um fator só para o cálculo. Então existem fatores genéticos, existe uma predisposição familiar. Você vai ver que numa família várias pessoas têm cálculo renal. Ele está relacionado a fatores ambientais, como por exemplo o baixo consumo de líquido, o consumo excessivo de proteínas, principalmente carne vermelha, o consumo excessivo de sal, né? Então esses são fatores, pessoas que trabalham expostas ao sol, que transpiram muito, então todos esses são fatores ambientais e além disso algumas doenças também que podem levar à formação do cálculo renal. Doutor, e quais são os riscos que isso pode oferecer? Bom, o cálculo, o principal risco associado ao cálculo são os dois principais, seria infecção urinária. E o segundo grande problema é uma obstrução total do rim, que se não for percebido, principalmente nesses casos em que o paciente não sente dor, poderá levar à perda da função renal se ficar obstruído por muito tempo. Doutor, e como é que as pedras nos rins elas são detectadas? O diagnóstico das pedras ele pode ser feito primeiro através da clínica, dos sintomas, né? Que muitas vezes só o quadro clínico já lhe encaminha para o diagnóstico. E ele pode ser confirmado através de uma ultrassonografia, que é um exame relativamente simples, mas o exame padrão ouro é a tomografia computadorizada, que é feita sem contraste. Na realidade, os trabalhos mais recentes, não diria nem mais recentes, de já vários anos para cá, mostra que o consumo reduzido de leite e derivados, no sentido de reduzir o consumo de cálcio, ele leva a uma maior probabilidade de formar o cálculo. Então você tem que ter hoje dietas normais. E interessante que, como a obesidade hoje é considerada epidêmica em todo o mundo, existe também uma associação entre a obesidade e a formação de cálculo renal. E existe algum produto específico, algo que seja capaz de dissolver essas pedras? A gente vê que hoje em dia já existem até chás, enfim, é verdade ou é mito? É mito. O chá de quebra-pedra, que tem sido um dos mais divulgados, né? Ele na realidade ele tem alguma ação na prevenção da formação de novos cálculos, mas nunca capaz de quebrar um cálculo de cálcio. Já o cálculo de ácido úrico, se você faz um tratamento à base de halopurinol ou bicarbonato ou citrato de potássio, é possível que esse cálculo vá dissolvendo com o tempo, mas somente o de ácido úrico. Doutor Paulo, muitíssimo obrigada por todas as dicas e até a próxima. Eu que agradeço a sua oportunidade.